Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa quinzenal, O Brasil, Nosso País em Transformação. Vamos reiniciar esse ano com várias falas, mas hoje, por exemplo, nós vamos falar de um assunto bastante legal, bastante intrigante, que será o meio ambiente e a situação na pandemia. Eu sou a professora Sandra, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui da Uninter, e vamos então chamar a nossa convidada do dia, que é minha parceira e colega, a professora Márcia Cravetti. Bem-vinda, professora Márcia! Obrigada, professora Sandra. Boa tarde a todos. Iniciamos, mais uma caminhada aí na nossa rádio web e com um tema muito importante, visto a atual situação que ainda nos encontramos. E hoje, vamos falar sobre um pouquinho, então, do nosso meio ambiente e também, algumas colocações que podemos estar fazendo para estar ajudando nesse momento de pandemia. Exatamente. Mas a gente fala de pandemia, de meio ambiente, na situação atual, tal, mas o que vem a ser, primeiramente, o que vem a ser um meio ambiente? O que a gente entende por meio ambiente para poder fazer aquela conexão posteriormente sobre os impactos, que ele sofreu ou está sofrendo com essa situação da pandemia. O meio ambiente, então, nada mais é que um conjunto de leis, influências, interações de ordem física. Veja que ele é bastante abrangente: ordem física, química e biológica, e que permite e abriga e rege também a vida em todas as suas formas. Pode ser vida humana, dos indivíduos, seres vivos, plantas, isso envolve água, solo, ar, todos os bichinhos da terra, a flora, a fauna, tudo isso faz parte do meio ambiente. E o que é a pandemia? Porque nós estamos falando sobre o meio ambiente e a situação da pandemia. Então vamos entender o que é uma pandemia. Pandemia é uma situação em que uma doença infecciosa ameaça simultaneamente muitas pessoas pelo mundo. É uma abrangência muito grande. Não tem ligação única e exclusivamente com a gravidade da doença, mas pela abrangência geográfica. Então, quando ela ultrapassa as fronteiras da sua cidade, do seu estado, do seu país, e pega uma área geográfica muito grande, mundial. Então, isso é considerado uma pandemia. E isso tem uma influência imensa sobre o meio ambiente, né? E qual é a relação, então, entre um e outro? Nós vamos falar, eu e a professora Márcia, nós vamos falar em exemplos, vamos citar exemplos para que essa situação fique mais clara na mente de quem está ouvindo, não é mesmo? Então, vamos falar, professora, sobre o consumo. Será que o consumo de diversos recursos, seja ele natural ou produzido pelas pessoas, tal, produtos, consumo em geral, será que isso tem aumentado com a pandemia, professora Márcia? Então, professora, estamos aí já há um ano, praticamente um ano, nesse sistema de home office, alguns já retornaram, para o normal, outros ainda estão em home office. E o que será que a pandemia trouxe de aumento, nas questões do meio ambiente? Então, podemos começar falando sobre o consumo de energia. Será que como eu falei, hoje algumas pessoas já retornaram para o seu trabalho, é normal, mas no começo todo mundo estava, em casa. Então, com isso, o consumo de energia, será que aumentou ou diminuiu? Então, é claro, que aumentou. Nós temos um exemplo que é a Seriluz, que ela é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o aumento foi uma média de 8% no consumo de energia. Então, se você é residencial e no campo, isso no Rio Grande do Sul, como teve uma época de estiagem no sul do Brasil, consequentemente, as plantações, os agricultores tiveram que utilizar mais água, Mas para utilizar essa água, antes teve que ser gerado,
energia. Então, houve um consumo maior de energia. Aqui como exemplo, estamos citando o Rio Grande do Sul, mas eu acredito, professora, que não ficou muito diferente das outras, ou capitais, ou das outras regiões do Brasil, né? Temos 8% comparado a uma população, né? É bastante, né? Então, de energia, como exemplo, hoje temos o Rio Grande do Sul com 8%. Eu acredito. Pode falar, prof. Então, esse consumo a gente pode atribuir exatamente ao que você falou, professora Márcia. O trabalho em home office, as crianças que não estão na escola, estão com seus computadores, seus equipamentos ligados praticamente o dia todo, porque senão estão em isolamento também. Então, se não estão estudando, estão plugados, brincando na rede ou jogando. Então, o consumo é muito maior. Bem lembrado, professora Márcia, sobre esse aumento no Rio Grande do Sul, não só residencial, mas também o rural, porque com essa entre-safra ou com essa crise hídrica que teve, toda a região sul sofreu, do ano de 2020 para cá, né, meados de 20 para cá, a irrigação foi obrigada a ser implementada em muitos locais na área rural, que antes era uma irrigação natural, passou a ser uma irrigação através de consumo de energia, não é? Então, a disponibilidade de água ficou mais escassa e precisou utilizar um pouco mais de irrigação. Então, isso realmente teve uma representação bastante grande, onde essa Ceriluz, que é a companhia de energia particular, dos fragmentos, né, de energia do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa e relatou isso. Muito interessante, porque a gente, quando fala em consumo de energia, pensa logo na luz acesa mais tempo dentro da casa. Mas não é só isso, né, professora Márcia? Sim, são outros fatores, né, professora? Desde a irrigação, né, que nós comentamos, até a criança, né, o dia inteiro com o seu tablet, seu computador, né? Então, não é só a luz ligada, né, durante o dia, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, se eu não estou em casa, eu estou no meu trabalho e lá eu também estou consumindo energia, né? Mas o agravamento, né, ao aumento desse consumo é devido a alguns outros fatores que, digamos, para o bem-estar da população na sua residência, né, como se eu ficava, por exemplo, 2 horas com a TV ligada, hoje, por exemplo, fico 4, né, é um exemplo. Então, fora os outros fatores que nós já citamos. Mas eu acho assim, atrelado a isso, ainda nós temos o consumo de água. Exatamente. Que nós tivemos a escassez, aqui no sul do Brasil ocorreu a escassez, né? Então, nós tivemos o consumo de água. Mas será que com essa escassez que teve no sul do Brasil, não só no sul, né? Algumas outras regiões do Brasil também diminuiu a quantidade de chuvas durante o ano de 2020. Será que com essa escassez aumentou ou diminuiu o consumo de água no Brasil devido à pandemia? Você tem um dado muito importante, bastante interessante, da cidade de São Paulo. A quantidade de população, não é, professora? Em relação ao consumo. Sim. São Paulo, então, tem uma população de 12 milhões, aproximadamente, né, 12 milhões de habitantes. E sendo a água um recurso tão importante, né, e São Paulo teve um aumento durante a pandemia de 5%. Visto uma população de 12 milhões, é um aumento representativo. Algumas cidades de São Paulo fizeram estudos isolados, e nós vamos relatar algumas cidades aqui, mas em São Paulo, 5% de aumento no consumo de água. Imagine com essa população, 5% é porque a população está em casa, acaba fazendo mais limpeza, mais lavagem de calçada, ou limpeza doméstica, utiliza mais para está em casa o dia todo, né, trabalhando, mas está consumindo mais energia, mais banho, as pessoas se reúnem mais e ficam mais, não é reunião de outras famílias, mas a própria família passou a fazer a sua alimentação em casa, que antes não era com tanta frequência. Tudo isso, utilizar mais banho, lavar mais roupa, isso acaba, né, consumindo mais. Em São Carlos, em São Paulo também, registrou um consumo de água, desde o início da quarentena,
de 35 milhões de litros de água a mais no município. Veja, a cidade de São Carlos, em São Paulo, é uma cidade que tem uma população também bastante representativa. E se mais 35 milhões de litros de água nesse município, veja o quão é necessário a produção desse resíduo, desse recurso natural para suprir a necessidade. É bastante preocupante até, né? A pandemia traz dados que acabam interlaçando com os recursos naturais, com o meio ambiente. E tudo que é consumido, né, professora, acaba sendo descartado, né? Mas como nós estávamos falando, né, prof? Aqui no sul, então, como devido à escassez, mas olha, para vocês prestarem bem atenção agora. Em Santa Catarina, houve um aumento de 11% no consumo de água. Então, São Paulo teve 5%, mas Santa Catarina teve um 11%. Esse dado que nós temos foi no período de 2020, foi questão de um levantamento no período de um mês que eles fizeram esse levantamento, deu 11% de consumo a mais de água na pandemia, comparado aos demais anos, né? Nesse período que eles realizaram. Então, e foi realizado em algumas regiões, principalmente de Joinville, né, professora? Exatamente. Então, foi como por amostragem, né? Então, eles realizaram mais especificamente na cidade de Joinville. Mas a gente, como é amostragem, a gente tem uma base para todo o estado. Então, falando ainda do sul, vamos falar do Paraná, então. O Paraná também coincidiu, né, que nem Santa Catarina, de 11% do consumo, aumento de 11% do consumo de água residencial, né? Os motivos: pessoas mais em casa, mais limpeza, banhos, lavagem de roupas, a estiagem prolongada, né? Mas, comparado ao ano anterior, de 2019, então, teve um aumento de 11%. Piraquara, que é uma região próxima a Curitiba, no Paraná também, esse índice ultrapassou a média. Esse índice é de 17,58% no aumento do consumo de água em Piraquara. Piraquara, comparado a Curitiba, é um município pequeno, né? Ela é uma região metropolitana de Curitiba, né? Então, ela é comparada, né, em extensão, para quem nunca ouviu falar dela, ela é comparada a Curitiba, ela é uma região metropolitana, então ela é um pouco menor que Curitiba. Outra região metropolitana também que teve um aumento na quantidade de água foi Fazenda Rio Grande, que é uma cidade até então considerada dormitório, né? Porque a população vem para dormir, mas trabalha em Curitiba, né? Mas teve um aumento de 16,48% no consumo de água. Isso é na região sul, são dados que a gente tem aqui do Santa Catarina e Paraná, na região sul. São dados bastante representativos. Mas quando a gente fala sobre o consumo, aumento de consumo e tal, não é somente a gente que é da área de meio ambiente, que trabalha com a parte hídrica e tudo mais, e estuda essa área também, né? Está sempre em contato. A gente tem que pensar o seguinte, que nem só o consumo é o fator exclusivo para esse índice aumentar. Também nós temos que pensar que grande parte das tubulações desse transporte dessa água da companhia, né, que no caso aqui no Paraná chama-se Sanepar, mas em todos os seus estados tem, né, a sua companhia de saneamento, de água e esgoto e tal. A gente tem que pensar também como é feita essa manutenção, se é feita essa manutenção na tubulação, onde é feita a transferência ou a condução dessa água, né? Muitos lugares, com toda essa crise hídrica ainda, a gente vivenciou pelo Brasil todo, infelizmente, pela televisão, vários pontos que teve rompimento de adutora, teve rompimento de tubulação mesmo, né? Com um problema tal. E isso acaba encarecendo e acaba tendo também um aumento muito representativo. Mas essa parte na região sul, que chegou um pouco mais em evidência
parte de reportagens, de TV, nos meios de comunicação, porque não era comum passarmos por crises hídricas, ou uma crise hídrica tão acentuada quando nós passamos esse último ano de 2020, estamos ainda tentando vencer. Tivemos um índice de chuva bom, mas ainda não supriu as necessidades de todas as represas, né, onde supre toda a região metropolitana e Curitiba. Então, houve um aumento realmente nas cidades, no serviço, inclusive, de saneamento, né, professora? 24% de aumento, inclusive na parte de saneamento básico, que faz parte também dos recursos hídricos. Quando a gente pensa em recurso hídrico, sempre a gente pensa na água, na torneira que a gente abre e que usa, mas recursos hídricos também está inteiramente ligado à parte do saneamento. Sim. Não é? A professora Márcia que é expert. Não podemos esquecer que o saneamento básico não é só a disponibilidade da água, e sim também o tratamento de esgoto, né? Ele faz parte, eles estão hoje intercalados, entrelaçados, né? Fazem parte do saneamento básico, a disponibilidade de água e o tratamento de esgoto. Então, verificando tudo isso, né? Então, houve um aumento de consumo de água, pegando por regiões, né? Também tivemos, para não dizer, só o sul, não. O Ceará, por exemplo, teve um aumento de 10% no consumo de água, né? Então, se a gente for analisar aqui, Santa Catarina e Paraná, 11%, e o Ceará, 10%, então vamos dizer que uma média, né, no Brasil, de 10%, de 9%, entre 9% e 11% de consumo de água. Claro que provavelmente tem regiões que consumiram menos, outras podem ter consumido mais, né? Então, esses dados são muito interessantes. Deixo aqui, prof, um recadinho para os nossos alunos ou para quem está nos acompanhando. Se você tem o dado da sua cidade, os dados de consumo de energia, consumo de água e mais alguns consumos que nós vamos falar, nos envie porque é muito importante. Assim nós podemos compartilhar com os demais colegas e isso mostra a realidade do nosso Brasil e quem sabe quais ações, né, podemos estar fazendo para que esse consumo diminua. Porque, assim, é claro que eu fizer a minha parte, é só um pouquinho mais, né, prof? Então, Exato. Compartilhe conosco o consumo, se você sabe, compartilhe conosco os dados da sua cidade nesse momento de pandemia. E também, se você tiver outros dados que não são os que nós vamos falar ainda, ou que já falamos, compartilhe também, com certeza alguém vai se interessar por esses dados. Isso é muito importante, compartilhar o conhecimento, compartilhar a informação, para que assim a gente possa construir mais conhecimento. Exato, e quem é da região que busca esses dados vêm com muita veracidade, porque a gente colhe em agências, não é? A gente só colhe em agências idôneas que tem, mas muitas vezes os dados ainda não estão atualizados até o momento que nós estamos falando, no caso hoje, ou no último mês de janeiro e fevereiro, né, que nós estamos no início ainda de fevereiro. Então, nós tínhamos, o bom seria ter alimentado esses dados nessas redes, né, nesses locais, nessas entidades, até janeiro, mas muitos desses dados não são atualizados com tanta rapidez. Então, a gente busca esses dados, pode ser que alguém da região esteja ouvindo e está dizendo, não foi só isso, tal, mas as agências que a gente busca, tipo o ONU Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, Instituto de Controle Hídrico, né, que a gente busca nessas agências melhores, que têm veracidade dos dados, para quê? Para que a gente possa passar um bom conhecimento para todos que estejam ouvindo. Então, quando a professora Márcia chama para que os residentes, os moradores de determinadas regiões que não foram citadas aqui, nos mande ou comente dados, é muito importante, porque a gente vai fazendo um parâmetro entre as regiões. Na verdade, o consumo a gente sabe que aumentou, tanto na energia quanto na água. Por quê? Porque centralizou, como a professora Márcia mesmo falou. Antes a gente ficava mais tempo no trabalho, o consumo era registrado no local que a gente ficava.
Hoje centralizou todas as residências, praticamente. Então, o consumo de equipamentos de escola foi transferido para casa, para o doméstico. O do trabalho foi transferido para o doméstico. E a energia, a água, o tempo que você está ali, né, dentro da sua casa, dentro do seu domicílio, é claro que a centralização das pessoas faz com que aumente mesmo e que o recurso seja mais utilizado, né? Mas não paramos só na água, né? E vamos falar agora sobre o consumo e a geração dos resíduos. Porque se a gente fala que aumentou o consumo, não é só da energia e da água, a gente também aumentou o consumo de produtos. E se a gente consome, a gente produz resíduos. A professora Márcia pode até expor, né, professora, mais alguma coisa sobre isso. Então, a preocupação, na verdade, do meio, do povo acadêmico ou dos ambientalistas era o descarte incorreto de máscaras, né, um aumento nesse descarte incorreto. Então, a preocupação maior, então, nessa pandemia gerou-se em torno das máscaras, mas, né, não podemos esquecer que não é só isso, né, as máscaras, sim, elas aumentaram o descarte de 10 a 20 vezes, esse descarte. Mas o lixo domiciliar, na época de pandemia, aumentou em 15 a 24% o lixo domiciliar. Por quê? Mais em casa. Antes eu ia no restaurante, por exemplo. Agora é tudo em casa. Ou eu peço no restaurante, se o restaurante ainda estiver, né? Se ele está trabalhando, eu peço, vem o quê? Vem alguma embalagem e eu descarto, né? Não quer dizer, esse lixo aqui não está especificado se é lixo com coleta seletiva ou não, é o lixo domiciliar, é da residência, de 15% a 24%. Mas eu já informo a vocês que o consumo de plástico, ele explodiu com a pandemia, mas a reciclagem de plástico é inferior a 2%. E né? Para quanto que foi os resíduos, principalmente agora na pandemia, os resíduos hospitalares, que envolvem farmácias, envolvem clínicas, hospitais, UPAs, locais de atendimento, porque a pandemia está aí, infelizmente, e a gente vai para essas áreas, né, para esses locais para ser atendido, e gera também. Veja, a professora vai dizer lá quanto foi o cálculo, né, professora? Geração dos resíduos hospitalares, então, segundo a ABRELP, que é a associação que é responsável pelo panorama dos resíduos, né, foi de 10 a 20 vezes maior do que o gerado antes da pandemia. Então, se gerou o dobro, né, o dobro, gerou-se de 10 a 20 vezes mais do que o que era gerado antes. Então, foi um... Mas, como a professora falou, né, em vários locais, hospitais, clínicas, UPA, na própria residência, né, dependendo da situação, se eu estou em isolamento, se eu estou em quarentena, eu preciso utilizar também máscara, eu preciso utilizar luvas, né, material. Descartar o material. Então, o hospitalar também aumentou, né, então, foi um aumento geral no consumo de resíduos. Não temos aqui dados, né, professora, de resíduo nuclear, né, esses resíduos mais específicos, né? Mais especiais. Os especiais, mas para todos terem uma ideia, antes, né, do isolamento social, em média, né, vamos colocar a média aqui, né, cada residência brasileira, ela gerava 4,860 kg por semana de resíduo. Com a pandemia, passou para 5,830 kg. Então, se avaliar o acúmulo por mês, 3,5 kg é de lixo orgânico. Veja que produção, professora, que preocupação, porque, como você mesmo já falou lá no início, diminuiu a coleta seletiva porque os carrinheiros começaram a ficar mais reclusos também, Exatamente. socialmente. Pararam de fazer, que tem um papel importantíssimo na sociedade, essa coleta seletiva, né? Então, é preocupante. E em Curitiba, como que ficou lá em 2019, que gerava 1,6 toneladas por dia, 1,6 quilos de resíduos domésticos? Em 2020 houve uma redução, professora.
Então, né? pequena, mas teve, né? Sim, pequena, de 1,6 toneladas para 1,5, né? Já ajuda. Na verdade é 1,585, né? Uhum. Então, não é muito, mas foi uma quantia razoável. E o gás? Será que o gás natural, professora, que também hoje está sendo tão utilizado, será que ele variou também? Oi, desculpa, professora. Então, fica falando muito, né? Então, o gás, nós temos o exemplo de São Paulo. O gás, ele cresceu 7,5% o consumo de gás na cidade de São Paulo. É o gás natural, né? O gás natural, Isso né? mesmo. Segundo as informações que nós temos, a gente deixa o paralelo aqui, prof, porque esse dado é muito restrito, é muito difícil de conseguir. Então, nós temos o dado de São Paulo aqui, que foi 7,5. Mas, Veja como, prof, pode veja falar. como vai cruzando, professora Márcia, os dados. Sim, 9 a 10% de aumento de geração na energia e na água, automaticamente o gás acompanha 7,5. É inferior por quê? Porque é um gás natural, não é o sim. gás liquefeito da petrolífera. Então, acontece que tem essa variação. Mesmo assim, se está consumindo mais, está tendo mais gasto de energia, está tendo um comprometimento maior. E isso remete à qualidade do ar. Será que a qualidade do ar também vai variar? Com certeza que sim. A Fiocruz tem um estudo bastante sério, bastante interessante, onde diz que as cidades realmente, olha, tinha uma diminuição de emissão entre 5,5 e 5,7 durante a pandemia, mas que isso daí vai aumentar e está aumentando, infelizmente. Mas a E, ONU trabalha para que isso reduza, né? mas lembrando, né, prof, que para evitar, né, segundo o estudo, para evitar os desastres ambientais relacionados, então, à qualidade do ar, redução, né, de emissões, é necessário uma redução anual de 7,6% dos níveis de emissão pelos próximos 10 anos. Ai, Na, que dilema. na pandemia, né, parou-se um pouco, né, especialmente nas grandes cidades, a redução foi de 5,5, mas precisa-se de 7,6%. Então está Então, um pouquinho ainda precisa ser feito algumas ações para que diminua, né? Porque se nós estamos em época de pandemia, onde reduziu-se o consumo, né, reduziu-se a geração desses gases, que deu uma tranquilizada, todo mundo estava em casa, não conseguiu reduzir o valor que é necessário anualmente, mas por 10 anos, né? exato. Então, Não mas eu acho, podemos esquecer, né, professora, também sobre o desmatamento em então é terras isso que eu ia indígenas. falar, isso é um dado muito importante, né, prof? Esse desmatamento, o aumento, né, a prof também pode, se a professora quiser comentar. Então, durante a pandemia, houve um aumento nesse desmatamento em terras indígenas, especialmente em 59%. É altíssimo. E isso traz para o meio ambiente uma preocupação muito grande, porque o desmatamento, comprovadamente em estudos, não só aqui no Brasil, mas também fora, na Alemanha, em vários países, comprova que o surgimento de doenças contagiosas, como a própria Covid-19, advém de desmatamento e de desregulação, ou de estar desregulado, o ambiente, o ambiente natural da natureza com a ação antrópica do homem. Então, é bastante preocupante. E para isso, alguns hábitos novos nós temos que tomar como iniciativa. Mas, infelizmente, vai ficar para uma outra conversa nossa, porque hoje, realmente, o nosso horário já está finalizando, né, professora Márcia? Sim, nosso horário hoje. Eram muitos dados, são dados importantes, apesar de serem alguns dados só de algumas cidades, mas era importante para a gente, né, ter noção, né, de como está todo o consumo no Brasil. E esses novos hábitos de consumo, então, vai ficar para uma próxima rádio web, e onde os nossos alunos também podem contribuir, já podem começar a contribuir, né,
o que ele gostaria, né, que a gente falasse nessa nova rádio web sobre os novos consumos. Sugestões de temas que a gente pode falar. Pode sugerir. Muito obrigada, professora Márcia, pela sua participação, pela sua contribuição no seu conhecimento. Obrigada a todos que nos ouvem e até uma próxima.